pessoal, estamos aqui começando o nosso Pode Crer de hoje, o podcast da Capelania, e eu quero aqui agradecer muito pela sua presença, a sua participação no nosso podcast. É uma bênção ter você aqui hoje com a gente. E teremos aqui um tema muito bacana para a gente poder discutir. A gente vai conversar um pouquinho se cientista bom é cientista ateu. Hoje nós temos o professor Marcos Eberlin, que você já conhece, cientista, cristão e que tem trabalhado muito na defesa de uma ciência que considere a existência de Deus e a participação de Deus. Então, professor Marcos, seja bem-vindo, viu? Reverendo Gildácio Piacente, é um privilégio imenso estar aqui mais uma vez no Pode Crer. E estamos aqui, vamos discutir essa questão tão importante, né? Dizem que cientista bom é cientista ateu mesmo, não dizem? É o que dizem por aí. E temos também o professor e reverendo Piacente, que você também já conhece. Ele vai participar aqui das nossas conversas, do nosso debate. Piacente, seja muito bem-vindo. Alegria tê-lo aqui também com a gente. É uma grande alegria. Obrigado, Gildásio. Seja bem-vindo, Dr. Marcos Eberlin. Será um bate-papo muito especial. Quem está conosco aí pode ter certeza que vai gostar. Eu vai tenho apreciar certeza muito. Disso. Eu tenho certeza disso. E aí eu quero já aproveitar e pedir que você possa ler aí o QR Code que está aparecendo na sua tela, divulgue o nosso programa para os seus familiares, amigos, conhecidos, compartilhe. E se você quiser também deixe a sua pergunta aqui no chat que nós vamos depois tratar dela. Fique à vontade para isso, viu? Eu quero começar então. O tema é extremamente importante e o nosso tempo é muito curto, você sabe, apenas 30 minutos e 30 minutos para ouvir o Marcos Eberlin e ouvir o reverendo Piacente é muito pouco tempo, não é? Né? Então, o tema começa assim, os grandes cientistas são ou eram ateus? Eu começo com o professor Marcos Eberlin. Reverendo Gildácio Piacente, o que acontece? A gente hoje tem essa impressão de que cientista bom é cientista ateu, porque o pessoal acha que misturar fé com ciência não dá samba. Olha só, você vai ficar imaginando que haveriam forças além das forças naturais. E parece que a ciência comprovou que só existe matéria, energia, espaço e tempo. E os cientistas hoje trabalham dentro desse paradigma naturalista. Mas será que pode ser feita boa ciência dentro desse paradigma? Pode, mas a gente fica preso dentro de um paradigma e não consegue ver além da caixa, a caixa naturalista. Então parece que quando você não fica preso nesse paradigma naturalista, só matéria, energia, espaço e tempo, você faz melhor ciência. Vou mostrar algumas estatísticas. E, infelizmente, hoje, o cientista bom é um cientista que se deixa guiar pelos dados, pelas evidências, seja aonde essas evidências nos levarem. Mas o que a gente vê hoje na academia? Uma academia totalmente fechada dentro da caixa naturalista, só energias, matéria, espaço e tempo, e tudo terá que ser explicado com energia, matéria, espaço e tempo. Ao início do universo, caiu o modelo do Big Bang, caiu todos os modelos naturalistas caíram, porque o universo não é nem homogêneo nem isotrópico, duas características que todo universo naturalista deveria ter, homogeneidade e isotropia. As fotos do James Webb mostraram o universo anisotrópico e heterogêneo. Caíram todos os modelos. O que eles estão fazendo? Outro dia, um grande divulgador científico no Brasil falou assim, bom, não dá mais para explicar por aqui. Então, o nosso universo deve ter se formado dentro de um buraco negro de um outro universo. Olha só, isso é o que acontece hoje na ciência. A gente está fazendo péssima ciência. A gente não está se rendendo aos dados, às evidências, porque a gente se fechou dentro da caixa naturalista. A gente não vê mais nada além de energia, matéria, espaço e tempo. Agora, os grandes da ciência trabalhavam dentro dessa caixa? Claro que não. Todos eles, os grandes da ciência, os pais da ciência, Boyle, Pasteur, Planck, Schrödinger, Newton, Einstein, eles olhavam para todos eles, reverendo, eles olhavam para o universo e viam o quê? Uma questão aberta. Podem ter sido processos naturais. Sim, muita coisa que acontece no universo são forças que Deus, inclusive, estabeleceu para que o universo operasse.
Mas muita coisa também pode ter sido um processo sobrenatural. O universo, por exemplo, hoje a gente descobriu que não tem como, por processos naturais, criá-lo. Então foi um processo sobrenatural. Vamos nos render às evidências? Mas não, os cientistas estão presos dentro dessa caixa. Então, por isso que eu digo que o cientista bom é que cientista que faz boa ciência, concordam? Pronto. E o que quer fazer boa ciência? É seguir os dados, aonde quer que esses dados nos levem, e não ficar preso dentro de caixa. O cientista cristão, quando ele entra na academia, ele fala assim, posso observar processos naturais, mas posso observar eventos também que não se explicam com processos naturais, e eu tenho que apelar para alguém com forças, com virtudes, como a palavra de Deus diz, além das forças naturais. E eu não vou ficar procurando explicação onde elas não existem. Reverendos, olha só o quanto nós já gastamos de recursos em ciência procurando explicar a evolução química. Eu tenho colegas que trabalham em evolução química. Sim. Eu falo, você Perde tempo, dinheiro. está perdendo seu tempo, seu dinheiro. Muitos trabalhos são publicados na Nature, na Science, de evolução química, que a gente, inclusive, está rebatendo com os trabalhos feitos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos mandar um para a Nature, dizendo, olha, isso aí está errado. Quanto que nós gastamos para mostrar que nós somos parentes de chimpanzés? Para mostrar que o nosso genoma é parecido, e agora a gente descobriu que não é. Quanto dinheiro foi investido dentro dessa caixa naturalista procurando explicações onde simplesmente elas não existem? E, ó, estou fazendo... Tem gente que trabalha em evolução química, tem gente que trabalha em evolução biológica, tem gente que trabalha na evolução do cosmos, procurando em buracos negros de outros universos. Ó, o multiverso é mais uma tentativa naturalista, dizendo assim, olha, esse universo não tem sorte sortuda suficiente para ter a sorte sortuda que ele tem. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que me render. Alguém estruturou, alguém arrumou, alguém foi contra a entropia que nós discutimos no podcast, no Pode Crer passado. Alguém foi lá e ajeitou, organizou. Não, eu não posso me render a essa conclusão óbvia de que foi um ser. Por quê? Porque Deus não pode nem colocar o pezinho mais na porta da ciência. Então agora eu vou procurar dentro de um buraco negro, de um outro universo, dentro de múltiplos universos, a explicação para esse universo. Então é cientista bom, é cientista que faz boa ciência. E parece que os cientistas cristãos fazem, de fato, melhor ciência. Todos os pioneiros da fé, e até hoje, né? Que, ó, modéstia à parte, a cientista brasileira mais premiada da história da ciência, só por acaso é minha filha, só por acaso, né? Ela faz ciência, ela deu uma declaração, saiu no Fantástico, no último, ela falou, olha, eu faço o meu trabalho para a glória de Deus. Sim, e eu assisti a entrevista, né? Sim. Um dos cientistas mais relevantes da ciência brasileira, que só por acaso também faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus. James Tour, acho que eu citei no Pode Crer no passado, um cientista absurdamente competente, tem uns índices elevadíssimos. Ele orou pelos seus alunos na sala de aula, crê em Deus, é criacionista raiz, terra jovem, olha só, maravilhoso. Então, considerar a hipótese da existência de Deus, de alguma maneira, torna o cientista menos competente? Você já quase deu essa resposta, né? Sim, olha, Judásio Piacente, não, claro que não. Deus é evidente demais. Kepler foi um grande Cientista. Com certeza, um dos maiores. Né? Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Isso daí é omitido. Não é? Deliberadamente omitido. Talvez o maior cientista de todos os tempos, Pasteur. Claro. Era um homem que cria em Deus. Mendel. Gregor Mendel, que estabeleceu todas as leis da hereditariedade, né? Da genética. É o pai da genética. Todos criam em Deus. Monge agustiniano, por sinal. Olha, isso que ele era. Romanos 1:20 diz assim, pela fé, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade são claramente vistos e compreendidos. É porque a gente só lembra do vistos e esquece do compreendido.
são compreendidos pela criação de Deus. Então, o bom cientista, quando ele avalia profundamente a criação de Deus, ele compreende que há um Deus. Ele não tem fé. Eu não creio em Deus, assim, eu compreendo que ele existe. Então, é possível a gente, e os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, que são acadêmicos, que são pesquisadores, enfim, é possível, professor Marcos e Reverendo Piacente, é possível a gente conciliar muito bem fé e ciência. É possível a gente fazer essas duas coisas andarem juntas. Não há oposição nisso. Até essa mistura da samba. Olha aí. Você faz melhor ciência, você reconhece que há algo além da matéria. Eu disse, acho que no Pode Crer anterior, nós temos matéria e energia. Muita matéria e energia no universo, né, Piacente? Você não consegue nem criar nem destruir a matéria e a energia, mas ela existe. Claro. Se não há processo natural que destrua ou construa matéria e energia, e se há um monte de matéria e energia no universo, da onde veio? Tem que ter uma origem. Tem que ter uma origem sobrenatural. Com certeza tem que O ser natural não sobrenatural. consegue formar energia, o natural não consegue formar matéria. As coisas não vêm do nada. Absurdo. Exceto se vierem de Deus. A foto do James Webb mostra o universo prontinho desde o início. Não há processo natural. O universo é heterogêneo e anisotrópico. É assim, olha, eu vou explicar esse negócio de heterogeneidade e isotropia. É assim. Homogeneidade e... Isotropia. Isso. Isotropia e homogeneidade. Processos naturais, se eles criam uma estrutura aqui, eles vão criar uma estrutura ali. Eles não têm preferência de colocar ela aqui e não colocar ela ali, certo? Sim. No universo imenso, quando ele vai criar uma estrutura nesse ponto, ele provavelmente criou nesse ponto também, nesse ponto. Ele distribuiu essa criação homogeneamente, porque ele não tem preferência. É aleatório o processo. Então, ele vai criar o mesmo tipo de estrutura e distribuir essas estruturas homogeneamente. Então, isotropia, as mesmas estruturas. Ele vai criar uma estrela, vai criar uma galáxia, vai criar uma constelação de galáxia. Só que ele vai distribuir essas galáxias, estrelas e constelações homogeneamente pelo seu universo, porque processo natural não tem preferência. Eu vou colocar uma galáxiazinha aqui, não vou colocar essa galáxiazinha lá. Quem que vai imaginar que há preferência, a gosto nos processos naturais? Então, todos os modelos naturalistas, necessariamente, quando vão tentar explicar o universo que é explicado por processos naturais tem que ser homogêneo e isotrópico. Eles têm que ser. O que aconteceu com as fotos do James Webb? Descobrimos a muralha de Hércules, 10 bilhões de anos-luz, cheio de galáxias, que só existe nesse ponto aqui, não existe no resto do universo. Tem vácuos no universo, locais sem nada, não tem nenhuma estrela, não tem nenhuma galáxia. O que aconteceu? Não era para ser homogêneo? Ou não era para distribuir? Quando você joga um monte de bolinha, cai bolinha lá e não cai aqui? Não pode. Então, eles estão mudando as regras do jogo. Tem que mudar, não tem outro jeito. Tem. Como é que eu posso... concluir chegar à conclusão que eles querem. Reverendo, tem anel de galáxia, um anelzinho. Tem arco de galáxia, o cara é exibido e exagerado, não é? Muito bem-humorado. Ele pegou e falou assim, vou colocar uma muralha de Hércules aqui, vou colocar um arco de galáxia aqui, vou colocar um anel, vou colocar todos os diferentes tipos de galáxias, a espiral, elíptica, esférica, cada uma mais linda do que a outra, mas tudo organizadinho. Tem galáxia espiral com barra centrada. No centro, assim, tem uma barra. Ninguém consegue explicar o que essa barra está fazendo ali. Por quê? Porque ele é um exibido, um exagerado. Agora, existe alguma possibilidade de a gente separar em algum ponto ciência e fé? Ciência e Deus? Assim, Sim. Tem em algum ponto para a gente... Porque a gente pode Sim. misturar... Até certo ponto, Certo. né? Mas em que momento é bom a gente manter certa separação? Ou não tem? Eu acho que tem que ter. É assim, cientista bom é um cientista que chega na sua bancada e diz, só sei que nada sei. As evidências que vão me guiar. Então, o que é que o cientista não pode fazer? Eu já sei. Eu já sei que existe um Deus. Eu já sei que Deus criou o universo pronto. Eu já sei que Deus criou a vida pronta. E agora eu vou partir desses pressupostos para fazer a minha ciência. Isso é péssima ciência. Isso é ruim. Ruim demais. Então, isso é importante os nossos alunos ouvirem. A ciência não se faz assim.
com preconceitos e pré-definições. Por isso que a ciência do design inteligente, em relação ao criacionismo bíblico, é totalmente antagônica. A design inteligente, e eu sou o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, quando os cientistas chegam na mesa, falam assim, só sei que nada sei. Eu vou pegar as evidências e vou deixar elas me guiarem. Eu não vou usar os conceitos bíblicos para fazer ciência. Péssima ciência é isso. Por quê? Porque eu só vou usar o que eu sei para concluir que aquilo que eu sei estava certo. Então, a crença do cientista não determina necessariamente a qualidade do trabalho Ela não dele. pode ser usada como o ponto de partida, porque isso não é ciência. É os desiderata da ciência, as regras principais da ciência é que você deve seguir os dados, as evidências, não é? E é certo, eu concordo. É honestidade intelectual, né? Honestidade intelectual. O design inteligente chega e fala assim, ó, não sei nada. O que é que os dados estão me falando? Nossa, há um Deus. Isso. Nossa, ele fez tudo pronto. Nossa, ele parece que fez através de uma única mulher e de um único homem. A Eva mitocondrial Sim, e o Adão verdade. Y, que viveram na Terra 6.000 anos. Aí você pega a Bíblia e fala, uau, bate certinho. Jó 12, de 7 a 9, diz assim, pergunte, porém, Verdade. aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez? Então, o cientista cristão não tem nenhum problema de partir de zero de conhecimento e investigar. Porque a própria Bíblia diz, deixa eu investigar, eles vão me descobrir lá. A gente não tem problema com isso. Né? E não é muito legal você chegar e falar para os seus alunos, eu não parti de preconceito, de pré-definição nenhuma, eu não usei a Bíblia para fazer ciência, mas a ciência corrobora a palavra de Deus 100%, Sim. corrobora que a Terra é jovem, corrobora que você foi feito pronto à imagem e semelhança de um grande Deus, sem preconceito, sem pré-definições. Agora, o que é que faz o cientista até hoje? Ele chegar na academia, só existe matéria, energia, espaço e tempo. Darwin absoluto, a evolução ocorreu. O Big Bang criou o universo. Não posso abrir mão desses preconceitos e dessas pré-definições. E vou trabalhar dentro do paradigma evolutivo. A gente pega muitas vezes, reverendos, né? São dois. Fique à vontade. A gente pega o manuscrito assim, o artigo que foi publicado, está escrito assim, ó, design inteligente, foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez, até a conclusão. Chega na conclusão, o autor conclui, portanto foi a evolução. É totalmente equivocada essa ciência que não pode fugir dos preconceitos e pré-definições. Outro dia saiu um artigo, reverendo Piacente, sobre a mão humana. Um artigo de chineses. E os chineses analisando todas as articulações, os nervos, toda a maravilhosa mão, os 5 dedos que a gente tem, né, para agarrar. O design é perfeito, perfeito. E eles concluíram assim, o design da mão é tão perfeito que a gente tem que concluir que é obra de um criador. O trabalho saiu na PLOS ONE, que é uma revista científica de alto prestígio. Passou 2, 3 dias, começou pelo mundo inteiro uma grande revolta dos cientistas naturalistas, dizendo, como que ele está dizendo que é o criador? Sabe o que aconteceu? Tiraram, descomissionaram o artigo, cancelaram o artigo. Mas o artigo fez muito mais sucesso cancelado do que... mas por que não? E que desonestidade agora, Desonestidade acadêmica. Por quê? Porque ele saiu fora da caixa. Ele saiu fora do naturalismo. Então, por que cientista bom é cientista que faz boa ciência e muito provavelmente é um cientista que crê em Deus, faz melhor ciência? Porque ele não está preso nesse paradigma. Enquanto o ateu está preso ao ateísmo dele. Quando as evidências mostram que foi um criador, vamos dizer que foi mesmo. E daí? São as evidências que estão dizendo. Isso é boa ciência. Isso é boa ciência. Dizendo que... A gente publicou agora o artigo, né, sobre que nós somos 66% diferentes em proteômica de chimpanzés e humanos. Acabou de sair o artigo. A gente não está fazendo muita divulgação ainda. Saiu onde? Nem deveria ter falado, não viu? Então não, mas posso falar. Num artigo. Não vou dizer aonde, tá bom? Mas vou dizer assim, já en passant. Um periódico de extrema relevância. E o que vai acontecer? A gente acha que não, mas uma possibilidade é que quando o artigo ganhe notoriedade, vai ter uma revolução no mundo, vão pedir para a revista cancelar o artigo. Só porque nós estamos dizendo que não somos parentes de chimpanzés. O chimpa não é teu humano, descanse em paz. Todos os alunos do Mackenzie, chimpa não é teu humano.
66% de diferença no proteoma, reverendos. Impossível. Muito bom. Reverendo Piacente, alguma pergunta? A gente está caminhando já para o Não, final. eu estou aqui aproveitando a presença dele aqui, porque é muito importante para nós ouvirmos o que ele tem para dizer. E é muito agradável mesmo ter essa convicção, essa firmeza que ele tem acerca do que as escrituras dizem, mas também do que a boa ciência é capaz de fazer. Eu só quero fazer um comentário que é assim, quando você olha, por exemplo, o Prêmio Nobel, o que você vê lá? Você vê ateus? 90% de homens e mulheres que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. Exatamente. 90%. E os 10% de ateus nem são 10% direto. Tem alguns lá que Esse foi o último dado que eu também vi. 90%. Alguma coisa em termos de 11% que são declarados, ou 90% são declarados numa fé cristã. Nós temos lá 20 ou 20 e poucos por cento que são judeus. O que se destaca... Eles creem em Deus, não creem em Cristo, não é? Mas creem em Deus. Olha que interessante. 66% de cristãos, 22% de judeus. Exatamente. Não, se você pensar, eles têm um papel muito importante. 0,2% da população e eles têm 22% dos prêmios Nobel. E aí você começa... É alguma coisa. Tem uma informação aí. Tem. Mas é um mito você falar que o cientista, para que ele seja bom, ele precisa ser ateu. É um mito. E é uma coisa que as pessoas creem, elas aceitam isso sem pesquisar. É importante o que nós estamos fazendo aqui. Porque, no mínimo, nós temos que fazer com que as pessoas avaliem os dados. E se perguntem também sobre essa questão de tirar artigos, se opor a artigos. Isso é liberdade científica? É um preconceito enorme. Isso não é preconceito? Nos Estados Unidos tem pesquisadores que foram demitidos das suas universidades por confessarem através da ciência que é um Deus. Olha, eu li uma reportagem numa revista importante, que também não vou mencionar qual é, mas muito importante, que tratava Newton como o fanático religioso. Newton, maior cientista de todos os tempos. O fanático religioso. O preconceito. Ele não tinha ferramentas matemáticas para resolver os seus problemas, ele criou o cálculo, só isso. Então, ele era um fanático religioso. Isso tudo, para quem está nos acompanhando, é muito importante. É questionar, é que o cientista faz. Perguntar. A ciência vive de perguntas. Agora, os nossos Temos que perguntar. Os nossos alunos, como a gente vai caminhando aqui para o encerramento, os nossos alunos que estão aí nos assistindo, todos aqueles que estão nos assistindo, eles têm o desejo, olha, eu queria entender melhor esse assunto, eu queria, de alguma maneira, ler um pouco mais para me aprofundar e não ser refém desse ateísmo preconceituoso quanto à fé cristã. Qual é o caminho que eles têm? Por onde eles devem ir? Então, eu queria ouvir vocês dois, que são professores aqui no Mackenzie e que lidam diretamente com os nossos alunos. Bom, eu vou ser bem objetivo. Eu indico os livros do Marcos Eberlin nas minhas aulas. O Fomos Planejados. Eu indico. Esse é um deles. Eu indico esse livro, o Anteevidência também. O Anteevidência, sim. Sabe? Os livros do professor Adalto Lourenço. Claro, do Adalto Lourenço, do Michael Birri. E uma informação mais rápida, você pode ir no site da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com, se conseguir colocar aqui na legenda, já né? vai estar colocado www.tdi.com. A participar dos nossos congressos, 2 a 4 de julho, nós temos o 7º Congresso Brasileiro do Design Inteligente aqui no Rui Barbosa. A gente está fazendo uma parceria aí para que dê um desconto absurdo na inscrição. Vai ser Rapaz, eu não perco por nada, mais baratinho do que um picolé. E esperamos todos vocês, porque é uma coleção imensa de cientistas. Vem o Domingos dos Santos Neto, vai fazer uns experimentos com moeda, sensacional. Biólogos, cosmólogos, astrofísicos, geólogos. A gente está trazendo o Tim Clary, do Institute for Creation Research nos Estados Unidos, é o maior geólogo criacionista do mundo. Nossa! E ele vem falar sobre as evidências de que houve um dilúvio bíblico. Olha só, a gente vai expandir o nosso congresso um pouco para a área teológica e vai falar sobre o dilúvio. Incrível, vem com a gente. Eu queria que você, não hoje,
Mas já preparando para o nosso próximo encontro, Sim. que a gente tem um outro programa marcado aqui para entrevistar Excelente. o Weber. Bora. A gente não se cansa de ouvir, né? Não mesmo, você vê como passou voando. E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para os nossos alunos, para vocês poderem acompanhar o nosso próximo encontro. A gente sempre ouve em algumas entrevistas, né? A gente sempre ouve que a Terra é uma terra de bilhões de anos. Né? Sim. É sempre assim, que foi descoberto isso e tem 60 milhões de anos, alguma coisa assim. Isso acaba contradizendo um pouco aquilo que nós cremos Sim. a respeito das informações bíblicas. Então, eu queria que você guardasse aí para você responder. A terra na qual nós vivemos é uma terra jovem ou é uma terra velha? Bora, vamos Tá responder. A gente tá inundado de evidências a favor da Terra Velha ou da Terra Jovem. Não vou dizer ainda para vocês, tá? Então, próximo programa, próximo podcast, nós esperamos você aqui, tá bom? É isso aí. Deus abençoe. Reverendo Piacete, obrigado pela sua participação. Foi uma aqui. grande alegria. Trazer alguém para debater junto aqui com o Evelyn é covardia, foi muito bom e foi muito agradável. Sempre muito bom. Foi um privilégio. Professor Evelyn, obrigado pela sua presença. Deus abençoe vocês e até o próximo Pode Crer, o podcast da nossa Capelania.